pessoal, tudo bem? Eu sou Ludmila Camilotto e a pedido do Centro Acadêmico de Direito da Unimontes, eu vim falar para vocês sobre qual o papel das pessoas cisgêneras na luta pelo reconhecimento de direito das pessoas trans. É importante antes eu falar para vocês de qual é o lugar que eu falo, né? Eu sou advogada, sou psicóloga, sou mestre em Direito no programa de Novos Sujeitos, Novos Direitos, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, quando eu estudei sobre transgeneridade, reconhecimento jurídico, reconhecimento de si acerca de suas identidades pelas pessoas trans, e atualmente eu faço doutorado em educação também aqui na UFOP, mas dessa vez o foco é relações étnico-raciais, cinema e constituição da subjetividade. Para responder a pergunta propriamente dita, é importante fazer uma contextualização para dizer que aqueles sujeitos que se reconhecem em conformidade com o gênero que lhes é atribuído na sua certidão de nascimento, em razão do órgão genital ou do sexo biológico, são sujeitos cisgêneros ou cis vem do latim do mesmo lado, eles não encontram nenhuma dificuldade, nenhum entrave social nem jurídico para serem reconhecidos como quem são, para transitarem livremente pela sociedade, né? Não tem nenhuma dificuldade no reconhecimento de suas identidades. Já aqueles sujeitos que não se reconhecem conforme gênero que foi atribuído no seu registro civil de nascimento, em razão do seu sexo biológico, são sujeitos transgêneros ou pessoas trans, já encontram essas dificuldades e esses entraves para serem quem são. Parece que uma pessoa trans, quando ela se auto-identifica e anuncia publicamente essa sua identificação, como num passe de mágica, ela parece perder aqueles direitos que são mais básicos, que talvez as pessoas nem se deem conta do tanto que eles são importantes, porque nunca lhes faltou, como, por exemplo, o direito ao nome, direito à identidade, direito de usar um banheiro, direito à sua autonomia corporal, identificarem, passam a ter a sua existência questionada o tempo todo, serem escaneados pela sociedade o tempo todo. Pode enfrentar dificuldade de inserção escolar e manutenção escolar também, e sérias dificuldades de empregabilidade, porque não conseguem inclusão no mercado de trabalho. Mas, além de sentimentos de compaixão, de empatia, que é importante que a gente tenha, mas a gente tem que fazer valer a nossa própria Constituição, que é a nossa lei maior e que ela já determina a igualdade formal entre todas as pessoas. Mas parece que ela não tem sido suficiente, né? A gente também tem decisões importantes do STF no sentido de reconhecimento dos direitos das pessoas trans, como, por exemplo, a ADI 4275 de 2018, que reconheceu o direito das pessoas alterarem o seu registro civil para fazer alteração de nome e de gênero, independente de laudo psiquiátrico ou psicológico, independente de decisões judiciais. Ainda assim, apesar de todo esse reconhecimento formal que a gente já alcançou, os dados de transfeminicídio, de assassinato de pessoas trans, de transfobia, são alarmantes. O último dossiê da ANTRA, Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, o dossiê de 2020, trouxe que nesse ano pandêmico nós tivemos 175 assassinatos de mulheres trans, já apontando para esse reforço das questões de gênero também. A gente não pode naturalizar esses dados, escutá-los, passar por eles como se não estivesse acontecendo nada. Qual que é a nossa responsabilidade, especialmente como cidadãos e cidadãs, nessa justiça social, nessa igualdade que a gente tanto quer ver na sociedade brasileira? Como que a gente pode aderir, somar, ser aliados e aliadas dessa luta das pessoas trans e tantas outras lutas de grupos minorizados? De tudo, o mais importante é a gente assumir o nosso lugar de escuta. Eu não estou aqui falando para vocês de acordo com as minhas próprias elucubrações ou as minhas ideias. Isso tudo é fruto de muita leitura, de muito estudo, de escutar as próprias pessoas, de que as pessoas que não vivenciam essa situação em primeira pessoa, na própria pele, não possam ser aliados. O que esse conceito diz é que as próprias pessoas têm voz. E essas vozes precisam ser ouvidas, legitimadas, levadas em consideração. São essas pessoas as protagonistas dessa luta. Mas a gente, como uma pessoa cis, a gente pode se aliar, somar, potencializar todas essas vozes
aproveitando dos espaços de poder que às vezes a nossa condição de privilégio nos dá. Não se trata, gente, de uma questão de dar voz a alguém. Ninguém dá voz para ninguém. Aliás, todo mundo tem voz, uma voz potente, uma voz audível. Só que essas vozes são sistematicamente, historicamente, invisibilizadas e não escutadas. Tá aí o nosso papel, de escutar e considerar o que todas essas vozes têm a nos dizer, nos ensinar. A gente pode, então, sair das nossas bolhas, tentar dar uma rasteira nesse algoritmo, né? Acompanhar as pessoas trans pelas redes sociais, por exemplo, comprar e ler, né, as produções das pessoas trans, livros, minisséries que a gente tem, filmes, e estudar, conhecer, né, a transfobia, assim como racismo, machismo, capacitismo, sexismo e homofobia, a gente só combate com conhecimento. Então tá na nossa mão e a informação tá aí para quem quiser, né? É muito acessível, inclusive. A gente contribui se dando conta dos nossos vieses inconscientes, trazendo-os à consciência e questionando, né? Por quê? Qual é a lógica por trás dessas regras sociais? Por que eu tenho que segui-las? Por que eu penso dessa maneira? De onde vêm esses pensamentos? E agir para a desconstrução desses pensamentos. A gente também se alia quando a gente se permite ser afetado pelo outro, afetar e ser afetado, saindo dessa posição de anestesiamento social, de completa letargia, de naturalização de situações de desigualdade. Eu vi outro dia uma fala muito interessante no TED de uma moça chamada Priscila Gama, e ela disse que incomodada é o meu status permanente. Eu acho que é isso, passa por aí, né? A gente tem que se incomodar e incomodar também para impelir a mudança. A gente se atenta para o nosso próprio fazer profissional, que traz tantas possibilidades de fazer diferente, né? Por exemplo, as advogadas, e eu vou falar tudo no feminino, tá, gente? Podem auxiliar na retificação do registro civil de nascimento ou no entendimento da legislação e decisões sobre a temática trans. As psicólogas podem ajudar no acolhimento dessas pessoas, né, nesse apoio para que eles consigam se afirmar e serem realmente quem são. Médicas e enfermeiras podem ajudar na garantia do direito integral à saúde, respeitando as especificidades dos corpos trans num atendimento humanizado e cuidadoso. As educadoras, por exemplo, agem buscando práticas pedagógicas mais inclusivas, apoiando no acolhimento e na manutenção das pessoas trans no ambiente escolar. As empresárias, as CEOs, as gerentes, as donas de empresa, né, e o pessoal todo de RH podem contribuir, gente, contratando pessoas trans. Essa é a maior demanda de empregabilidade. Podem rever todos os processos de recrutamento e seleção, como esse recrutamento é feito, podem atuar na capacitação, desenvolvimento e treinamento de todos os colaboradores para essa temática da diversidade. Pode convidar as pessoas LGBTs para falar e não somente desses assuntos, porque essas pessoas são capazes, têm condição, competência, inteligência de falar sobre o assunto que elas quiserem. Mais do que trazer visibilidade só naquele dia da visibilidade LGBT, ou no dia da visibilidade trans, elas atuem para ter efetiva oportunidade de emprego, né? Ciente de que as pessoas trans podem fazer entregas com excelência e com produtividade, assim como qualquer outro colaborador. Todos nós fomos ensinados nessa cultura. Então, se a gente aprendeu, a gente pode desaprender e reaprender a como não ser transfóbico, não ser racista, não ser machista, etc. Até mesmo como pais e mães, a gente pode contribuir na educação dos nossos filhos. O pessoal do marketing e da propaganda, né? Tendo ciência da representação cultural, da imagem das pessoas que a gente pode produzir por meio das mídias. Então, qual é a imagem que a gente tem passado das pessoas trans e travestis? Como diz a Giovana Eliodoro, do canal Trans Preta, que eu sigo e gosto muito, ela fala que elas possam ter a possibilidade de levar narrativas de prosperidade trans e travesti.
Enfim, gente, todas as pessoas em situação de poder que têm a possibilidade de tomar decisões aí todo dia, né? Precisamos também falar sobre a transgeneridade, pensar na interseccionalidade com os marcadores de raça, classe social, gênero e orientação sexual. Por exemplo, o seu feminismo pensa as mulheres trans ou as exclui? Né? Como que a gente pensa nas mulheres trans, pretas, da periferia? A que tipo de opressão essas mulheres estão subjugadas? Cuidar da nossa linguagem. Né? Quando a gente fala, por exemplo, transexualismo, esse sufixo ismo denota doença. E a gente sabe que a transexualidade, a transgeneridade é uma condição de existência do sujeito que já saiu, inclusive, dos catálogos e dos manuais diagnósticos. Então, não tem por que falar transexualismo. Outra coisa, quando a gente for falar das travestis, para que a gente não fale o travesti e muito menos o traveco. Aquela brincadeirinha que alguém faz, né, com outra pessoa sobre raça, sobre gênero, sobre a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, não tem nenhuma graça. E, inclusive, essa brincadeirinha que fomenta esses índices alarmantes de transfobia que a gente, infelizmente, experimenta. Também usar a linguagem neutra sempre que possível. Isso não é difícil de fazer, gente. A língua, ela está em constante transformação, acompanhando as transformações da sociedade. Então, por exemplo, em vez de dizer bom dia a todos, né, como a gente costuma fazer, que tal a gente falar bom dia a todes, bom dia a todas as pessoas, bom dia pessoal, que foi o jeito que eu iniciei nosso papo aqui hoje. Na dúvida sobre quais pronomes e artigos utilizar, pergunta para a pessoa. Né? Pergunta de uma maneira gentil para a pessoa como ela quer ser identificada, mas de jeito nenhum desrespeite essa identificação. Caso nem todas as pessoas trans fizeram retificação civil de gênero formal. Nesse caso, respeite o nome social das pessoas. Nem todas as pessoas trans fizeram cirurgia de transgenitalização. Você não tem que perguntar para essas pessoas a respeito dos órgãos genitais dela, né? Ninguém tem nada a ver com isso. É muito indelicado fazer esse tipo de pergunta. A gente pode intervir na fala de algum conhecido nosso, de algum familiar, né? Educadamente intervir corrigindo essa pessoa. Se por acaso você que teve uma fala transfóbica, por exemplo, uma fala racista, e você for corrigida, escuta, aceita, pede desculpa e da próxima vez não comete mais o mesmo erro, né? Assim a gente vai aprendendo. E eu queria finalizar com uma citação da Erika Hilton, que eu li outro dia. E ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Quando avançamos, quando nossas pautas avançam, a sociedade avança junto com a gente. Uma sociedade que é boa para as pessoas trans, uma sociedade que combate o racismo, uma sociedade que é equânime, é uma sociedade que melhora sua economia, que melhora as condições de trabalho. Todos se beneficiam com a luta das pessoas trans. Por isso, diz ela, é importante que todos se unam e celebrem essa data, a data da visibilidade. E ela reforça, nenhuma pessoa cisgênera precisa retroceder quando as pessoas trans avançam. A gente pode avançar todo mundo junto. Tá bom? Um abraço, até breve.